Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, hoje mais um vídeo ali para minha coluna, a nossa coluna aí no canal, né, de memórias, minhas recordações aí de garoto, minhas histórias de Botafogo aí durante mais de 40 anos, né? Então hoje a gente vai falar de Caio Martins, meu irmão. Porra, o bigode tá grande, hein? Tem que aparar já esse negócio. Olha só, parece que tô com dente sujo. Vamos lá, galera, vamos falar de Caio Martins, tá? Vou falar hoje um pouquinho como era aí voltar do Caio Martins e vou contar três casos aí, três passagens minhas aí que eu me recordo bem em jogos lá no Caio Martins, tá? Então, pessoal, começando. Como é que a gente ia para o Caio Martins? Quem saía da zona sul do Rio de Janeiro, que era o meu caso, o que a gente fazia? Mais especificamente ali em Botafogo, né? Não moro mais lá. Eu ia falar infelizmente, mas a vida nos leva aí para novos caminhos. A gente tem que sempre abraçar o nosso caminho aí com o máximo de fé e carinho, né? Então não é infelizmente não, mas era uma época muito boa lá em Botafogo, né? Principalmente nessa época aí. Então, eu morava lá em Botafogo, não moro mais hoje, não moro nem mais na capital, não moro próximo ao Rio de Janeiro, mas a gente saía lá da praia de Botafogo, ou mesmo nas ruas internas ali, pegando o 996. Quem lembra desse ônibus aí? Quem é da antiga vai lembrar. Quem ia para jogo lá em Caio Martins vai lembrar, principalmente saindo da Zona Sul, né? Esse ônibus muita gente usava também para ir para faculdade lá em Niterói, para UF, né? Então a gente pegava esse ônibus. Na época, se eu não me engano, nem existia celular, eu pelo menos não tinha. Então como é que a gente fazia? Porque a gente não saía, às vezes saía uma galera junta, mas muita gente a gente ia pegando pelo caminho, né? O caminho do ônibus. Então, meu irmão, a gente falava, ó, ligava o telefone fixo de casa, aí, meu camarada, saí de casa, vai pro ponto. O cara ia pro ponto, a gente ia pra janela, né? O ônibus podia ser com ou sem ar-condicionado, se eu não me engano, mas a gente tentava ficar o mais próximo possível na janela ou ir lá pra frente do ônibus, pra quando chegar no ponto do amigo, fazer algum sinal pro cara ver e entrar no ônibus, né? Falar pro motorista, dá uma paradinha aí, o camarada vai subir, não sei o quê. Então, era esse o esquema. Juntava todo mundo e ia. Quando os jogos eram ali 4 da tarde, era mais tranquilo, né? O problema eram os jogos 9h30 da noite. Aí, meu irmão, era foda de ir e de voltar. E por quê? Hora do rush, um trânsito do cacete, o ônibus lotado. Então era um amasso ali dentro, era complicado, meu irmão. E às vezes a gente ia com 30, 40 pessoas. Então era complicado, meu irmão, complicado. E não tô falando de organizada, não. Povão, amigo. Porra, a gente, graças a Deus, tinha muito amigo ali em Botafogo. A gente juntava a gente de Laranjeira, Flamengo. A gente ia todo mundo junto. E Catete, Glória, enfim. E aí era aquele amasso, né? Jogos tarde da noite. E aí a gente chegava lá em Niterói, chegava na praia de Caraí, descia ali, né? E fazia a caminhada pro estádio, até chegar ali em volta de Caio Martins, já lotado de botafoguenses, tinha uns barzinhos, a gente tomava uma cerveja ali com as organizadas, TJB, depois veio a Fúria, Folgada, enfim. Depois eu fazia até um vídeo sobre as organizadas do Botafogo, vai ser legal também. Então a gente ficava ali tomando uma cerveja, um território totalmente nosso, né? Protegido ali. E a ida, a caminhada aí para o estádio era tranquila também, diferente da volta. A volta não era não. Principalmente nesses jogos à noite, que é o que eu vou mais me referir aqui, né? Então o que acontecia? Chegava lá, entrava no estádio, né? Comprava o nosso ingresso ali, na bilheteria na rua lateral, comprava o ingresso, entrava no estádio, e o estádio, aquele estádiozinho acanhado, né? Mais um caldeirão, meu irmão, um caldeirão, um alçapão. Aquilo ali, meu irmão, todo mundo sentia pressão. Os jogadores, time adversário, tanto que era difícil o Botafogo perder ali naquele estádio, porque era muita pressão. A arquibancada era baixa, né? Poucos degraus, cimento cru, mas era, meu irmão, a pressão do cacete. E aí depois na Série B vieram as tubulares, né? Atrás dos gols, então a pressão aumentou ainda mais. E a gente sempre ficava junto da organizada, né? Ou TJB no início, depois a gente ia até pra Fúria também. A TJB teve um processo ali que ela ficou menor, né? A Fúria cresceu muito, então a gente ia mais pra Fúria depois, mas ficava ali no furdunço da arquibancada, né? Do lado da bateria, cantando e tudo. Então era pressão muito grande, meu irmão. Então o estádio era as tubulares atrás dos gols,
a parte descoberta da arquibancada de cimento, cru, né? E do outro lado você também tinha, eu não lembro se tinha cadeira, mas era coberto, né? Então esse era o grande diferencial do outro lado. Era coberto, porque a estrutura era terrível também, né? Estádio raizão, brabo. E embaixo, do outro lado dessa arquibancada coberta, eram os vestiários, ficava a imprensa por ali também. Então esse era o clima do estádio, um verdadeiro alçapão. Tá? Os times que vinham jogar contra o Botafogo sentiam a pressão de fato. E, porra, incansáveis jogos que eu vi a torcida virar ali o jogo a favor do Botafogo ou ganhar os jogos, né? Pra vocês terem noção, tinha Botafogo e Flamengo lá, meu irmão. Eu vi um Botafogo e Flamengo, Botafogo 2-0, se eu não me engano, foram 2 gols do Bugica. Bugica, acho que ele jogou no Flamengo também. E nesse jogo, a porrada querendo comer, dentro e fora do estádio, uma confusão do cacete. Você imagina, se hoje em dia já é complicado você ver um Botafogo e Flamengo no Newton Santos, no Maracanã, você imagina no Caio Martins. E aquela época é uma outra época de futebol, tá? Tanto dentro de campo quanto fora. Não é que existia mais intensidade, mais vibração, era diferente, era uma torcida mais, como é que eu vou falar? Mais rústica, meu irmão, mais grossa, mais tensa, entendeu? Tanto que a maioria dos gritos eram sempre contra o rival, né? A favor do time eram poucos, se cantava mais um hino, isso para todas as torcidas. Então era muito mais tenso, era um outro ambiente, tá? Particularmente eu tenho saudade desse Maracanã antigo, do Caio Martins, desse clima. Eu tenho saudade do futebol antigo, tá? A galera fala hoje de futebol moderno, e muita gente que é da minha época e contemporânea fala que tem saudade. E realmente era diferente, meu irmão, não dá pra explicar. Era diferente, eu gostava muito daquela época. Eu acho que hoje tem muita frescura rolando aí, entendeu? Dentro de campo, fora de campo. A festa era muito mais bonita, podiam mais bandeirões, podiam papel higiênico, fogos, enfim. Mas não é o caso aqui, né? Então, voltando a Caio Martins, então esse era o clima de ir e entrar no estádio. E a volta? A volta, meu irmão, e aí tá, beleza, volta ali fim da tarde, era mais tranquilo, não tinha tanto problema. Agora, voltar ali do estádio, depois, nesses jogos de 9h30 da noite, era complicado, meu irmão. Porque a gente também voltava com esse ônibus aí, esse 9h30. E o último ônibus passava ali 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, um negócio desse. Então era acabar o jogo e sair correndo do estádio lá pra praia, pra ver se conseguia pegar o ônibus. Ver se conseguia pegar o último 9h30. E esse trajeto até a praia à noite não era simples, era perigoso. Porque ali era um território conhecido de outras torcidas, do Flamengo, do Fluminense. Então, mesmo, podiam ter emboscadas nesse caminho. A gente ia atento, né? E geralmente ia com uma galera maior para diminuir o risco. Então a gente chega, a partir do momento que passou tudo tranquilo, chegou na praia no ponto, aí era pior ainda. Porque a gente virava um alvo, né? Um alvo estático ali parado. Então, podia passar alguém, tacar alguma coisa e eu dar um tiro, sei lá, meu irmão. Era muito perigoso ali mesmo, essa hora, né? E então a gente ficava sempre muito atento. E acontecia do 9h30 não parar também, meu irmão. E às vezes ele não parava, era o último ônibus, não parava e ia embora. Aí ferrou. Aí a gente tinha que sair de lá pegando um ônibus, indo uma van que se fosse, indo para a rodoviária de Niterói. Da rodoviária de Niterói a gente pegava o 100, esse 100 ia para a rodoviária lá do Rio. Na rodoviária do Rio a gente pegava um outro ônibus ou uma van para cada um ir para o seu canto. A maioria até para Botafogo, lá para a praia. E de lá o pessoal se virava. Entendeu? Mas todo esse trajeto também, quando acontecia, era hiper perigoso. Você imagina, 30, 20 caras de camisa do Botafogo, fazer esse trajeto aí meia-noite e meia, 1h da manhã, meu irmão, tenso, tá? Pelas regiões que a gente passava para chegar até o Rio, era bem tenso. Então a gente fazia de tudo para não perder esse último ônibus, 9h30, que ele fazia um trajeto muito mais tranquilo, né? Pra gente chegar lá em Botafogo, principalmente. E aí vamos entrar nos casos, que aliás passa por isso, desse ônibus não parar, né? Então eu vou contar aqui três casos que eu lembro bem de Caio Martins, 3 experiências minhas, né? A primeira, meu irmão, a gente num desses jogos aí, 9h30 da noite, o jogo acaba, a gente sai rápido para pegar o 9h30 e ir lá pra praia, caminhada até a praia, tranquilo. Paramos no ponto de ônibus, aquela tensão, né? Todo mundo olhando para lá, para cá, observando os carros que passam. Nisso, meu irmão, vem um carro e tá com uma bomba no ponto de ônibus. Isso mesmo, uma bomba.
estourou perto da perna de um camarada, cortou a perna do cara toda, muito sangue. A gente teve que tirar a camisa dele, enfaixar a perna dele. Não tinha celular, meu irmão, naquela época. Também não passou polícia, não passou nada. A gente conseguiu estancar ali o sangue com a camisa dele. Pelo menos parou de sangrar. O cara falava que tava doendo, ardendo pra caramba. Mas pelo menos parou de sangrar, né? Mas cortou bastante a perna do cara. Rasurou bem a perna dele. Um outro cara que a bomba estourou do lado quase desmaiou. Ficou tonto ali, quase caiu. Teve estilhaço para outras pessoas também, que tiveram pequenos cortes, né, e tal. Então esse era o risco, meu irmão. Da mesma forma que foi uma bomba, podia ser um tiro, né? E aí, como é que faz? E a gente esperando a porra do ônibus ali. E, meu irmão, esse foi o caso da bomba, né? E nesse dia até a gente conseguiu pegar o ônibus, pegamos o último, um cara ensanguentado, entrou e foi embora. Ele falou, não sei se foi pro hospital, foi para casa, agora não lembro. Mas aí teve o meu segundo caso. Esse foi engraçado até. Porque a gente sai também 9h30 da noite do jogo, né? A gente sai do... Aliás, vou contar 4 casos aqui. A gente sai do jogo, vamos rápido também pra praia, chega lá na hora que tá passando o último 9h30, né? A gente tenso ali, meu irmão, vai passar, vai passar, vai passar. O que fizemos? A gente já sabia que esse cara podia não parar. Então a gente mandou, esse dia a gente estava com bastante gente, devia ter umas 30 pessoas ali. O grosso se escondeu na esquina, né, atrás ali do prédio, e ficaram 2 ali, dois mais novos, né, com um cara mais inocente ali, para chamar o ônibus, ele parava. Quando ele parasse, saía todo mundo correndo e entrava, senão esse cara não parava. Ele viu um muvucão, né, achava que era um bando de baderneiro, ia pular roleta, quebrar ônibus, ele não parava. Então, meu irmão, eles fizeram o sinal mesmo assim, o ônibus não parou. Não parou. Ele seguiu reto, só que o sinal fechou. E carros pararam na frente dele. O que aconteceu? Ele teve que parar, meu irmão. Nisso sai todo mundo correndo em direção ao ônibus. Só que tinha um camarada que ia com a gente, que o apelido dele era Conan. Não sei se alguém conheceu aí. Se alguém conheceu, escreve aí nos comentários. Meu irmão, era um cara gigantesco, era um armário. Aliás, sumiu, esse cara nunca mais viu na torcida do Botafogo. Era um armário de grande, gigante. Ele andava sem camisa, com uma corrente de prender bicicleta, meu irmão, aqui no pescoço. Carecão, a figura. Gente boa pra caramba. Uma figuraça, porra louca. Meu irmão, ele sai abrindo no meio de todo mundo. Bum, 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 correndo. O chão tremia, meu irmão. E aí ele chega na porta do ônibus, meu irmão, começa a dar soco na porta do ônibus, aquele acrílico da porta trincou, aí ele começa a bicar, abre essa porra, motorista, abre essa porra. Nisso ele quebrou o dedo do pé, acho que o dedinho do pé ele quebrou num bico desse aí, a gente ficou sabendo depois. Porra louca, meu irmão. E aí chegou a galera também, todo mundo fazendo pressão pra ele abrir, o Conan massacrando aquela porta lá, vem mais gente batendo e tal, porta da frente, porta de trás. Até que ele abriu a porta e a gente entrou. Por pressão a gente entrou, né? Todo mundo ali pagou sua roleta, ninguém pulou. Entramos e conseguimos voltar. Porque, meu irmão, era muito perigoso mesmo a gente perder esse último ônibus. O trajeto sem o 996 era perigosíssimo. E ficar parado ali, nem pensar. Meu irmão, o último ônibus passou, não parou, a gente não pegou. É meter o pé de algum jeito rápido. Porque era muito perigoso, né? E então esse foi o segundo caso. O terceiro, galera, foi o primeiro rebaixamento do Botafogo. Eu fui nesse jogo lá no Caio Martins, cara. E, porra, Botafogo já mal das pernas pra cacete, né? E aí é decretado o rebaixamento do Botafogo. O que a gente faz? A gente dá a volta, né? Povão, torcida organizada, todo mundo. A gente dá a volta, vai lá pra baixo da arquibancada coberta. Embaixo dela tinha a porta do vestiário, uma porta lateral. E vamos lá pra frente protestar, né? Xingar. Nisso tinha um cordão de policial na frente, isolando essa porta. Policial pra caramba. E lá uma galera, né? Mais de 100 cabeças gritando, vai pra lá, vai pra aquele lugar, não sei o quê e tal. A galera querendo sangue, meu irmão. E xingando. Nisso, e eu tava mais pra frente. Nisso, vem um maluco lá de trás e me taca com uma pedra em direção à porta. Só que a pedra pega num policial. Meu irmão, esses caras saíram lambendo todo mundo. Eu saí correndo, não, a muvuca, eu tentei me esconder na pilastra para não tomar porrada. Porque eles estavam com aquele cacetete gigante
que eles até botavam o apelido de TC, traumatismo craniano. Meu irmão, o pai era mais magrinho, tentei me esconder ali atrás da pilastra. Porra, o cara me viu, veio com aquela palma na coxa, meu irmão. Eu achei que tinha quebrado o fêmur, tinha arrebentado o ligamento. Tipo, meu irmão, doeu muito. Mas muito, que porrada, meu irmão. E eu não conseguia mais andar direito. Porra, doendo pra caralho. Eles, vaza daqui, vaza, não sei o que, me ameaçando me dar mais porrada. Eu fui ali mancando, saindo, falando com ele, pô, tá de sacanagem, não sei o que. Aí o cara, sabe, a galera sabe como é que é, né? Quem já passou por isso. E aí, porra, saindo lá pra fora, cadê? Me perdi de todo mundo. Não consegui andar, porrada comendo lá fora, bomba, briga, o cacete a quatro. Falei, meu irmão, vou embora pra praia pra tentar ir embora, né? E fui, pelo menos, eu tenho quase certeza que faz muito tempo, mas esse jogo eu acho que foi fim de tarde já. Eu acho que era jogo 4 da tarde, tá? E ainda era de dia, então era mais tranquilo. E aí, porra, fui pra praia, mancando. Meu irmão, minha perna quase ficou roxa imediatamente. Que porrada, meu irmão. Que porrada. Eu imagino aquilo na cara. Quebra, mata o cara, meu irmão. Mata o cara. Num braço, quebra o braço do cara. Mole. E aí, chego na praia mancando. Meu irmão doendo pra cacete. Mas consegui pegar um ônibus e chegar em casa. E com o tempo a dor passou. Não quebrei nada, graças a Deus. Se continuasse doendo, até ia fazer um exame lá mais sério, né? Mas que porrada, meu irmão. Que dia infeliz. Puta merda. Rebaixado, mancando. Pelo amor de Deus, cara. E teve o último caso aí. Que esse, meu irmão, também foi um jogo 4 da tarde, né? A gente foi pro Caio Martins. Saindo do Caio Martins, a gente no ônibus, se eu não me engano, tava no 996. Eu acho que tava no 996. Por isso que eu falo, é um ônibus clássico de quem ia pro Caio Martins. Aí a gente lá dentro, né? E nesse dia tinha gente torcida organizada dentro do 996, né? E a gente lá dentro do ônibus, passando em frente às barcas, os caras da torcida organizada do Botafogo viram um cara com uma bolsa gigante do Flamengo e reconheceram esse cara, falaram que era alguém famoso aí de organizada do Flamengo. Meu irmão, os caras foram lá pra frente falando pro motorista, para o ônibus, não sei o quê. Só que o motorista não parou, graças a Deus. Porque qual era o plano dos caras, meu irmão? Era pegar esse maluco, jogar ele dentro do ônibus, fazer ele aquela famosa massagem bonita, roubar aquele material todo e tacar o cara do ônibus, meu irmão. Se bobear da ponte. Meu irmão, graças a Deus nada aconteceu. Eu sou contra a violência, paz nos estádios, a zoação fica só entre a gente mesmo, entendeu? No papo, na brincadeira, sem violência. Mas, meu irmão, você imagina a merda disso aí. Imagina a merda. Agora, ninguém podia fazer nada, né? O povão ali, como eu era, briga deles, eles com eles que se resolvam, entendeu? Assim, essa é a realidade, tá? Realidade de você andar perto de uma torcida com uma torcida é essa, meu irmão. Você pode falar, sou contra a violência como eu sou, mas porra, meu irmão, não é do jeito que eu quero. Eu tenho o jeito que eu quero e tem a realidade. A realidade do futebol é essa. Então a gente tem que lidar com ela. Ficar longe, se afastar para não ter problema, entendeu? E eles que se resolvam. Então, meu irmão, tu imagina que situação. Então isso era o Caio Martins, cara. Era tenso para ir, para voltar. Durante o jogo era tenso, entendeu? Com times adversários lá, principalmente do Rio. Era complicado. Teve até uma vez com o Corinthians também. Botaram fogo no ônibus da torcida do Corinthians. Mas, irmão, a gente dentro do estádio vendo um fumaceiro subindo lá fora. Que porra é aquela? Botaram fogo no ônibus da torcida do Corinthians. Foi uma porradaria do caralho também. Meu irmão, Caio Martins era tenso. Mas era uma época muito boa, muito gostosa. Não era garoto, porra. Então você lembra de uma fase da vida aí bem maneira, né? Me diverti pra caramba indo lá pra aquele estádio. Bons tempos. Tenho muita saudade. Maracanã antigo, Caio Martins. Só quem viveu entende o que eu tô falando, tá? Só quem viveu. Então é isso, galera. Essas aí foram minhas histórias, minhas lembranças aí de Caio Martins. Algumas delas, né? Mais marcantes, digamos assim. E se você tiver lembrança aí, história, conta aí nos comentários pra eu saber também. Compartilha aí seus fatos aí de Caio Martins, que é maneiro pra caramba, tá? Então é isso, galera. Um vídeo mais longo. Curte aí, se inscreve,
ativa a notificação, compartilha aí pro vídeo chegar a mais gente. Esse papo reto aqui, o canal aqui é cru, é rústico mesmo, entendeu? É papo de botafoguense para botafoguense. E sem frescura, sem grande produção, sem mimimi. A parada aqui é curta. Beleza, galera? Então é isso. Tamo junto. Valeu.